Olá, mais um vídeo aqui para o canal, meu segundo vídeo. Hoje eu vou trazer um tema que eu acho super interessante, que é por que controlar tudo te afasta da paz que você quer tanto. Se a gente parar para refletir, controle e estar em paz são coisas totalmente opostas, né? Só que quando a gente para, né, para analisar no nosso dia a dia, é o contrário. Nós queremos controlar tudo, queremos controlar os resultados, as atitudes das pessoas, tudo que está ao nosso redor a gente quer controlar justamente porque assim, controlando tudo, a gente acredita que finalmente vai estar em paz, vai estar sossegado. Só que é totalmente oposto. Porque se a gente parar para refletir também, quanto mais controle, quanto mais controlar as situações externas, mais frustrados e ansiosos ficamos, né? Então, o controle, ele nasce muito do medo, né? A gente tem medo do que pode acontecer no próximo segundo, a gente tem medo do que determinada escolha, do que determinada ação nossa pode vir a trazer. Qual será o resultado, né? Então, é como se a mente ela pensasse assim: ah, se eu controlar tudo, não vai dar nada errado e eu não vou sofrer. Então, o controle é também uma forma da gente se proteger do sofrimento psicológico, né? É claro que é interessante, nós vivemos no mundo que a gente precisa se programar, que a gente precisa se organizar para determinadas situações, para o nosso cotidiano, nossa rotina, nosso trabalho. A gente precisa ter um certo controle. Só que esse controle que eu estou querendo dizer, ele é um controle, de repente, um controle mais sutil, um controle mais profundo, que tem coisas que estão para além de nós, né? Para além daquilo que a gente consegue, né? Além da nossa ossada, né? Situações da vida, coisas que a gente não tem como fugir, que acabam acontecendo independente de controlarmos ou não. Então, é, o controle tem a ver com medo e principalmente com medo do sofrimento, né? A gente faz de tudo para a gente não ter que sofrer, da gente não ter que lidar e se confrontar com situações que vão nos deixar desconfortáveis, né? É, Ao invés de encararmos, né, de frente situações da nossa vida, pessoas, sentimentos e emoções, nós preferimos fugir, né, do que encarar determinadas questões, porque muitas vezes nós temos sentimentos que não gostaríamos de estar tendo, né? Lidar com situações envolvendo pessoas que nós não gostaríamos de estar tendo, né? A gente quer controlar o que a gente está sentindo e a gente quer controlar a atitude do outro, né? Então, antes da gente falar do outro, é interessante também a gente olhar para essa questão de tudo que está acontecendo aqui dentro, né? Sentimentos. Vamos lá. Muita gente tem medo, né? De sentir determinadas coisas, né? Sejam sentimentos bons ou sentimentos ruins, né? Ninguém quer ficar sentindo ansiedade, por exemplo, né? Então, quando a gente começa a sentir aquela ansiedade, né? A gente já quer controlar. Opa, opa, sai daqui, não quero te sentir. E isso é um paradoxo, gente, porque a ansiedade a gente quer controlar, a gente não quer que ela esteja ali. Só que quanto mais a gente controla para ela não estar ali, mais ansiosos nós ficamos.
quando estamos com raiva, pensamentos de raiva, pensamento de ódio, né? Quanto mais a gente pensa, né, naquilo, eu não quero sentir raiva, eu não quero sentir ódio, chega e tal, mais a gente reforça o pensamento. E conforme a gente reforça determinados pensamentos, mais a gente reforça os sentimentos, né? Porque os sentimentos, eles nascem, né, dos nossos pensamentos frequentes e repetitivos. Então, a gente acha que controlando a gente vai estar indo por um caminho de serenidade, de tranquilidade, tá tudo aqui, tudo controlado, mas é o contrário. A gente está reforçando sofrimento psicológico, né? E quando a gente fala de terceiros, né, de outras pessoas, sejam pessoas próximas de nós, né, familiares, né, amigos, ou até mesmo pessoas mais distantes, um colega de trabalho, um vizinho, uma pessoa que você tem contato na rua, a gente também, de certa forma, quer controlar, né? Mesmo que não seja uma coisa explícita, uma atitude nossa, né? Que é controlando, dentro de nós pensamos assim: caramba, fulano de tal não podia ser assim. Caramba, minha mãe, ela não podia ser assim, né? Então, dando esse exemplo agora aqui da mãe, né? Que é uma pessoa sempre próxima, né, de nós e que muitas pessoas é, acabam tendo conflitos, né, internos, né, porque é uma pessoa que está ali sempre com você, né, da infância. É uma questão que muitas pessoas possuem. Então, quando a gente não aceita uma pessoa como ela é, por mais que nós acreditamos que essa pessoa tenha defeitos, seja disfuncional ou algo do tipo, e por termos essa percepção, esse julgamento, esse conceito dessa pessoa, a gente quer controlar, é óbvio, né? Porque a gente quer controlar para ter um bom relacionamento, a gente quer controlar, de repente, nem porque queremos ter um bom relacionamento, mas porque dentro da gente a gente está querendo se sentir em paz. Então a gente acredita assim: se fulano mudar, se a minha mãe mudar, aí sim eu vou ter paz. Se eu controlar as atitudes dela, se eu controlar a forma dela pensar, aí sim eu vou ter paz. Mas será? Olha, se a gente parar para refletir, é, o quão amplo, né, são as coisas, tanto como o mundo e as pessoas, olha quanta coisa, a gente tem que virar um polvo, né, para controlar tanta coisa assim e ao mesmo tempo. Então, essa reflexão que eu estou trazendo é para a gente ter com a gente mesmo sobre o que de fato eu posso controlar. Será que as coisas externas, elas estão na minha ossada? Estão na minha responsabilidade do meu controle? Porque sim, tem coisas que realmente são da nossa responsabilidade, né? São questões da nossa vida que a gente não vai, né? Deixa a vida me levar e as coisas vão acontecendo aleatoriamente. Não é isso. Mas tem coisas que a gente precisa é, soltar e aceitar, né? Ao invés de controlar, para que a vida possa fluir de uma forma mais tranquila, mais serena e no seu fluxo natural. Porque tem muita coisa querendo acontecer que nós não estamos permitindo, né? A vida está tentando acontecer através da gente, com as suas imperfeições. E quando eu falo de imperfeições, eu digo da vida de maneira geral e estou incluindo também as pessoas. Quero falar também dessas pessoas que estão mais próximas da gente, né? Esse núcleo da família, esse núcleo dos amigos, né? Que são, bem ou mal, pessoas que acabam ali, né? Ativando, né? Sentimentos, tanto como positivos como negativos para nós, né? Então, basicamente, por conta disso,
são eles que mais despertam em nós essa necessidade de controle. Então, o que eu quero trazer aqui novamente é essa reflexão. Será que o mundo externo e as pessoas eu devo controlar? Ou será que o controle não está aqui dentro de mim, comigo mesma? As minhas emoções e os meus pensamentos e quem eu sou? Porque eu acredito o seguinte: quando eu tenho controle daquilo que eu sinto e daquilo que eu penso, e quando eu tenho noção, quando eu estou firme, acreditando em quem eu sou, o mundo pode estar desmoronando. As pessoas ao meu redor podem estar escolhendo ser e agindo como elas quiserem. Mas quem eu sou, aonde eu estou, aonde eu posso controlar, não pode, não pode ser perturbado. Então, basicamente é isso. Então, esse é o momento da gente olhar mais para nós, né? Olhar mais para aquilo que pode ou não ser feito, o que está fora do nosso controle, porque só assim a gente consegue ter paz, né? Ter paz mental. E voltando na questão que eu mencionei sobre pensamentos e emoções, controle, pode até ser um tema até é um tema vasto, pode ser até tema de um outro vídeo, mas eu vou falar brevemente. Quando eu falo sobre controle de emoções e pensamentos, gente, não tem nada a ver controle com reprimir. Eu dei o exemplo da ansiedade, eu dei o exemplo da raiva. Eu não estou falando para reprimir raiva e muito menos para reprimir ansiedade, mas ser um espaço, tá? Para que essas emoções se manifestem. Só que tem um porém. O que nós precisamos é de uma ferramenta interna, que é um espaço. Aqui está a raiva, aqui está o espaço, e aqui estou eu, vendo a raiva e a ansiedade acontecer. Porque quando a raiva, quando a ansiedade, quando o medo, o desespero, eles se manifestam, né? Além, ou a gente tenta, vai embora, ou a gente reprime e não quer sentir. E nenhum dos dois é caminho. O caminho é permitir que eles se manifestem, só que nós não podemos nos envolvermos neles a ponto de se tornar o medo e a ponto de se tornar ansiedade, porque é isso que acontece com a gente. Quando a gente não cria essa ferramenta de espaço entre o que a gente está sentindo, a gente não sente mais raiva, a gente não sente mais ansiedade, a gente se torna raiva, a gente se torna ansiedade. E aí sim, isso se torna um problema para nós. Aí sim se torna um sofrimento psicológico. E isso pode levar a vida inteira, né? Uma pessoa que ainda não adquiriu essa ferramenta de separação de sentimentos e emoções, enfim, é uma pessoa que pode viver 100 anos em sofrimento psicológico, né? Então, gente, fica a reflexão. Eu quero trazer para cá vídeos, né, que nos ajude a sair desse sofrimento psicológico, porque eu acho que tem muita gente, acho que a maioria de nós, né, temos muito sofrimento psicológico, né? Temos muito, né, o corpo de dor, né? Ele está muito ativo em todos nós e isso causa muito sofrimento. E existe sim um caminho que a gente pode ter uma vida mais tranquila, uma vida mais serena, uma vida mais em paz. E isso não tem a ver com a nossa condição de vida, com o externo, mas sim aqui dentro, a gente vai estar em paz. E, paradoxalmente, quando a gente, né, se organiza internamente, paradoxalmente, o mundo começa a se reorganizar, né? Então é isso. Espero que
de alguma forma o meu vídeo tenha contribuído para você, te ajude a ter uma reflexão sincera consigo mesma. E se você tiver alguma sugestão e alguma opinião sobre o vídeo, escreve um comentário. E para mais vídeos, para poder incentivar o canal, a criação de novos vídeos, se inscreve e fica atento aí que estou preparando muitos vídeos sobre esse tipo de reflexão, autoconhecimento e ferramentas, né, para a gente sair desse sofrimento mental. Beijo grande.